Aula da Escola Sabatina. A importância da unidade em Cristo. 1 e 2 Coríntios, Q3, 2026. Imagine uma túnica, tecida com paciência, usada por uma família, passada de geração em geração. De repente alguém puxa com força, e a roupa se rasga em dois. Agora pense que, em vez de um tecido, o que se rompe é a própria comunhão que une irmãos e irmãs, num lugar onde se deveria ouvir a única voz de Cristo. É essa imagem, uma túnica rasgada, que Paulo evoca quando olha para Corinto. E é com essa imagem que começamos. Como restaura-se um corpo cuja peça mais visível parece dividida? Corinto era uma cidade pulsante, porto, mercado de ideias, palco de oratória, jovem, cosmopolita, marcada pela competição pública, pela busca de prestígio e pela visibilidade. Numa igreja assim, a tentação de transformar seguidores em fãs foi grande. Em vez de celebrar Cristo como o centro, parte da comunidade começou a dizer: eu sigo Paulo, eu sigo Apolo, eu sigo Cefas. Não eram apenas preferências por estilos de pregação, eram bandeiras que fragmentavam a casa de Deus. Paulo responde com palavras duras e objetivas. Ele usa termos que, em grego, carregam imagens físicas. Schisma, uma rasgadura. Eris, contenda. Rivalidade que come como ferrugem. Essas palavras não traduzem um mero desentendimento teórico. Descrevem uma ferida no tecido da comunidade. Quando lemos 1 Coríntios 1 e 3, percebemos que o problema não é exclusivamente doutrinal. Não se tratava apenas de divergência teológica, mas de um problema pastoral, a centralidade deslocada. Paulo faz perguntas cortantes para reorientar o olhar. Foi Paulo crucificado por vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? São perguntas que parecem óbvias, mas têm força pedagógica. Elas expõem a raiz do mal. Líderes podem ser grandes, mas não são o fundamento da fé. O fundamento é Cristo crucificado. Se a igreja constrói sua identidade em torno de homens, por carisma, eloquência ou afinidade social, ela se torna frágil, parceira de uma cultura de celebridade que troca a cruz por palcos. Pare por um momento. Pergunte a si mesmo: quando eu descrevo minha caminhada, que nome sai primeiro da minha boca? O de um pastor? O de um influenciador cristão? Ou o nome do Senhor Jesus? Essa pergunta parece simples, mas é um termômetro. O que Paulo vê em Corinto é uma comunidade que ainda mama no leite em vez de comer o alimento sólido. Ele usa a metáfora infantil para apontar para a imaturidade espiritual. Os coríntios confundem eloquência com sabedoria, popularidade com verdade. Entre eles, a sabedoria deste mundo apareceu como um rival da sabedoria divina. E Paulo, que entende o poder da retórica, afinal viveu entre oradores, recusa ser reduzido a um rótulo de liderança. No centro desta crise está, portanto, uma inversão de prioridades. A adoração de pessoas, ainda que involuntária, substitui a adoração de Cristo. E a consequência é prática: cultos marcados por distribuição desigual de honra, relacionamentos feridos, a ceia do Senhor transformada em palco de exclusão em vez de mesa de graça. Paulo, com sua franqueza pastoral, não busca punir por prazer, mas corrigir para restaurar. Ele chama a atenção para o perigo das facções, usando termos que evocam dor. A igreja rasgada não cumpre a função para a qual foi chamada. A palavra schisma é instrutiva. Em grego, refere-se a uma rasgadura, um corte que separa aquilo que deveria ser contínuo. Não é um termo abstrato, é corporal. Quando algo se rasga, dobra-se a proteção, deixa-se de aquecer, perde-se integridade. Eris, contenda, aponta para a forma como essa divisão se manifesta. Vozes elevadas, discussões de status, competição por seguidores. Juntas, essas palavras descrevem tanto a ferida quanto o seu comportamento. A imagem é visual
e sonora. Não apenas o tecido está partido, mas as vozes ao redor gritam, afirmam e protegem recantos de identidade que não pertencem ao Evangelho. Mas de onde vem essa divisão? Paulo aponta para 3 raízes principais, que merecem nossa atenção porque se repetem em diferentes épocas e contextos: orgulho espiritual, imaturidade e uma cultura que idolatra pessoas. Primeiro, o orgulho espiritual. Há uma tentação de medir espiritualidade por sinais externos: eloquência, conhecimento, dons visíveis. Em Corinto, onde a habilidade de falar bem garantia audiência e respeito, o orgulho encontrou terreno fértil. Pessoas começaram a comparar. Ele é mais eloquente, ela tem mais dons, e assim nasceram centros de gravidade humanos. Paulo contrapõe isso com a mensagem cristológica. A verdadeira sabedoria se revela na cruz, naquilo que o mundo chama de fraqueza. O Evangelho, quando corretamente compreendido, humilha qualquer presunção humana ao mostrar que Deus escolheu o que é fraco para envergonhar o forte. Segundo, a imaturidade. Paulo usa a linguagem da infância, ainda no leite. Isso não é uma acusação amorosa, mas uma constatação pastoral. O desenvolvimento espiritual passa por etapas: ensino, prática, provação. Quando uma comunidade fica fixada em formas superficiais de medição espiritual, quem é melhor pregador, quem tem mais carisma, ela perde a capacidade de crescer para entendimento mais profundo. A criança que não aprende a caminhar pela fé pode cair quando vem o sofrimento. Uma igreja imatura se divide diante de desafios, porque não tem o músculo da humildade e da paciência. Terceiro, a cultura de celebridade. Não podemos ignorar como o contexto coríntio, a cidade que celebrava oradores e heróis públicos, favoreceu a construção de seguidores em torno de indivíduos. Hoje, a dinâmica é semelhante. Plataformas, likes e milhas de audiência favorecem a criação de tribos em torno de formas e vozes. Isso cria um novo ídolo, a liderança carismática transformada em centro de identidade, substituindo Cristo como polo de atração. Paulo não está de modo algum negando a legitimidade de líderes. Pelo contrário, ele aponta que qualquer liderança autêntica aponta ao Senhor, não para si mesma. O problema é quando o líder passa a ser o marcador de identidade. Paulo, então, adota uma estratégia dupla: desmontar a idolatria de pessoas e reorientar a comunidade para Cristo. Para isso, ele lança perguntas retóricas que funcionam como freios. Foram vocês batizados em nome de Paulo? Quem de fato sofreu por vocês? Essas perguntas expõem o absurdo da autoglorificação. Mais do que acusar, Paulo chama à lembrança a realidade da crucificação, o evento que nivelou honras e humilhações. Se Cristo foi crucificado por todos, seguir pessoas como se fossem deuses é um desvio que exige correção. Aqui cabe uma pausa para pensar em nossas práticas concretas. Em que ocasiões nós, como igreja, atribuímos valor a nomes mais do que à cruz? Onde, nas nossas reuniões, permitimos que a preferência por um estilo se transforme em cliques? Estas não são perguntas fáceis, e Paulo não as faz para humilhar, mas para provocar conversão comunitária. A conversão, nesse sentido, implica arrependimento, mudança de hábito e um redirecionamento litúrgico e pastoral. Logo após diagnosticar a doença, Paulo começa a propor remédio. Ele não usa fórmulas mágicas, usa imagens de restauração que são, ao mesmo tempo, técnicas e metáforas. Catartizo é a palavra-chave. Em grego, catartizo tem nuances que remetem ao conserto de uma rede de pesca, ao ajuste de um osso deslocado, à habilitação novamente de algo que estava inútil. Não é simplesmente colocar de volta no lugar de forma superficial. É um processo paciente, às vezes doloroso, de recomposição.
Pense no pescador que recoloca os fios, em pequenos nós refeitos, em paciência e habilidade. Pense no médico que reajusta um osso. Não é algo imediato e confortável, mas é necessário para que o corpo recupere função. O catartizo de Paulo aponta para uma restauração que envolve ensino, disciplina, reconciliação e reordenação de práticas e prioridades. Ao mesmo tempo em que introduz o termo de cura, Paulo mantém uma postura de autoridade que não é autoritária. Ele lembra que a unidade não é uniformidade forçada. No capítulo 12, que trata do corpo de Cristo, a metáfora corporal demonstra que diversidade funcional é compatível com unidade. Membros diferentes, todos necessários, todos subordinados a um único Senhor. Unidade, portanto, exige duas coisas simultâneas: centramento em Cristo e reconhecimento da diversidade de dons e funções. A tentação coríntia foi confundir diversidade com divisão, diferença com desunião. Essas observações lançam luz sobre as práticas litúrgicas que Paulo corrige mais adiante. A ceia do Senhor, por exemplo, que em Corinto havia se tornado evidência de desigualdade. Em vez de ser um momento de comunhão que lembra o sacrifício de Jesus, a ceia expôs a disparidade social. Alguns se fartavam, enquanto outros passavam fome. Paulo denuncia isso como hipocrisia e chama a igreja ao senso do que significa celebrar juntos o pão e o cálice. A ceia deveria ser um laboratório de unidade, um lugar onde a cruz nivela títulos e posições. Quando não é, a própria mesa se transforma em palco de divisão. Como professores e líderes de escola sabatina, precisamos pegar essas implicações e trazê-las para o chão da nossa realidade. Não podemos reduzir correção à teoria. Precisamos propor passos práticos que Paulo aponta e que desenvolveremos com mais detalhe adiante. Mas desde já há pistas. Perguntar quem estamos seguindo, reavaliar práticas de cultos que amplificam hierarquias, ensinar sistematicamente a centralidade de Cristo, promover espaços onde os dons circulem sem gerar competição. São medidas simples, mas exigem coragem pastoral e humildade. Se esta mensagem está tocando o seu coração, fica comigo até o final desta série. Vamos aprofundar esses caminhos de cura e transformação e traremos propostas concretas para que a sua igreja local não seja um museu de preferências, mas um santuário da cruz. CTA único neste bloco. Voltando ao diagnóstico paulinano, Paulo não se limita a colocar o dedo na ferida. Ele também expõe o que a verdadeira liderança deve parecer. Para ele, liderança cristã é servidão. A palavra doulos, que em grego significa escravo ou servo fiel, reaparece na linguagem paulina para redefinir a autoridade. A autoridade cristã expressa-se em doação e sofrimento, não em acumulação de poder e glória pessoal. Em Filipenses 2, que Paulo recorre como paradigma, encontramos a expressão do Mind of Christ, a mente de Cristo que se humilha, que esvazia-se, kenosis, por amor e obediência. Esse é o antídoto para a cultura de celebridade. Líderes que se apresentam não como estrelas, mas como servos marcados por feridas. É significativo que, ao tratar de liderança, Paulo não idealize os seus próprios sofrimentos. Em 2 Coríntios 11, ele lista perseguições, prisões, açoites, perigos e angústias, não para vangloriar-se, mas para contrastar a lógica do Evangelho com a lógica do poder mundano. Os líderes que Paulo elogia são aqueles que pagam o preço da fidelidade. A liderança que edifica o corpo é experiente em dar a vida, seja no trabalho pastoral diário, seja na disposição de sofrer por amor às ovelhas. Esse contraste entre fama e ferida é profundo.
Onde o mundo busca liderança que brilha, o Evangelho caracteriza a liderança pelo brilho que nasce de cicatrizes, pela autoridade que floresce a partir da disponibilidade de carregar a cruz junto com o povo. Essa inversão de valores é central para entender por que Paulo recusa ser reduzido a símbolo de status. Ele não deseja ser o centro, deseja que Cristo seja o centro e que líderes sejam canais que apontem para o Senhor. Enquanto exploramos essas ideias, é útil trazer o leitor para práticas de exame pessoal e comunitário. Algumas perguntas podem ser usadas em pequenos grupos de escola sabatina. Quando foi a última vez que sua comunidade fez uma confissão pública de erro e buscou reconciliação? A ceia do Senhor em sua igreja é um momento que une pobres e ricos ou reflete desigualdades? Há áreas em que os dons são celebrados de forma competitiva? Essas perguntas não existem para envergonhar, mas para mover ao cuidado mútuo e à ação. Mas queremos também entender melhor o que implica o catartizo na prática. Restaurar uma rede exige mais do que boa vontade. Requer conhecimento técnico, tempo e repetição. Restaurar um osso exige que se aceite a dor temporária em perspectiva de funcionalidade futura. Na vida da igreja, isso se traduz em práticas concretas. Processos de reconciliação que envolvem mediação, disciplina que busca restauração e não exclusão definitiva, ensino que forma o caráter e não apenas o intelecto. Paulo vislumbra uma terapia comunitária, onde o objetivo é readaptar o corpo para servir ao único Senhor. No entanto, há uma tensão que precisa ser administrada com cuidado, como aplicar disciplinas sem cair em agressão moral e como promover reconciliação sem tolerar persistência no pecado. Paulo não dá atalhos. Ele chama ao arrependimento real e a mudanças palpáveis, não apenas a palavras vazias. A restauração pode exigir passos concretos: confissão privada seguida de oração pública, restituição, comprometimento demonstrado em obras, acompanhamento pastoral. Tudo isso sob a orientação de uma comunidade que se esforça por misericórdia e verdade. Enquanto começamos a delinear os instrumentos de restauração, outra questão aparece: a relação entre unidade e diversidade. Paulo insiste que unidade não é uniformidade. No capítulo 12 de 1 Coríntios, a metáfora do corpo mostra que membros diferentes exercitam diferentes funções, e esta diferença é precisamente o que torna o corpo funcional. A tentação coríntia foi transformar pluralidade de dons em fragmentação de identidade. Cada grupo confundiu seu dom com sua doutrina, sua função com sua fé. Paulo corrige: os dons não são para a exaltação de indivíduos, mas para a edificação comum. Logo, qualquer prática litúrgica ou ministerial que privilegie a exibição e separe as pessoas não cumpre a vocação do dom. Essa visão traz implicações teológicas e práticas. Teologicamente, os dons são manifestações do mesmo Espírito agindo para o bem comum. Praticamente, a igreja deve criar estruturas que permitam a circulação dos dons sem promover comparações destrutivas. Formação de ministérios colaborativos, comissões que avaliem práticas com humildade, espaços onde líderes mais jovens sejam acompanhados sem serem idolatrados. A tendência histórica de transformar carismas em cliques é um perigo que exige vigilância e criatividade pastoral. Ao final deste primeiro grande bloco de reflexão, a narrativa histórica e a exegese começam a apontar para um caminho. Paulo diagnostica, expõe as causas e dá pistas do remédio. Já ouvimos as palavras de cura, catartizo, e o padrão da liderança, doulos, mind of Christ, e percebemos que a unidade que Paulo quer não é uma acomodação superficial, nem uma coerção de uniformidade, mas uma reconstrução profunda, centrada em Cristo. Essa reconstrução, todavia, exige mais do que reflexão teórica.
exige práticas dolorosas e sustentadas. Antes de seguirmos adiante, proponho um exercício prático para os participantes desta escola sabatina. Em pequenos grupos, leiam 1 Coríntios 1:4 e anotem onde aparecem as palavras xisma, eris e as perguntas retóricas de Paulo. Discutam por 15 minutos como esses termos soam em suas próprias igrejas hoje. Em seguida, registrem 3 sinais concretos de imaturidade espiritual que vocês percebem no grupo ou na comunidade local. Ao final, escolham uma ação simples e imediata que o grupo pode fazer nas próximas 2 semanas para promover reconciliação ou humildade. Por exemplo, convidar um irmão marginalizado para almoçar com a liderança, ou organizar um momento de partilha, permanecendo simples e sem subir no púlpito para dar show. Esses passos não resolvem tudo, mas são nós reatados no tecido comunitário. E lembre-se, nenhuma restauração acontece sem dor e sem coragem. Catartizo implica aceitar que o ajuste pode doer, que a mudança requer exposição e que a paz verdadeira pede reivindicação de humildade. Ao mesmo tempo que apontamos para a prática, é importante manter viva a tensão teológica que Paulo cultiva. A cruz é o grande nivelador. Quando a comunidade volta os olhos para o crucificado, o arbítrio humano perde terreno. A cruz não é só doutrina, é experiência que rearranja afetos e lealdades. A pergunta de Paulo, foi Paulo crucificado por vocês? Não é um recurso retórico meramente elegante. É um convite a reviver o evento que define a existência cristã. Se somos povo do crucificado, então as nossas prioridades mudam, nossos critérios de liderança mudam, nossos rituais se tornam sinais de reconciliação e partilha. É nesse ponto que o estudo começa a se aprofundar. Como, de fato, reorientar uma comunidade inteira para a cruz? Quais são os passos práticos, os instrumentos pastorais e as mudanças culturais que possibilitam uma unidade que é ao mesmo tempo rica em diversidade e radicalmente centrada em Cristo? Paulo vai propor medidas, algumas já esboçadas aqui, outras que precisaremos desenvolver com cuidado. E há também uma outra dimensão, a do sofrimento apostólico. Precisamos levar em conta que a unidade verdadeira muitas vezes custa caro. Em 2 Coríntios, Paulo relata seus sofrimentos para mostrar que a fidelidade ao Evangelho nem sempre garante aplausos. Às vezes, garante oposição, isolamento e dor. Ainda assim, é nesse caminho que a liderança mostra seu caráter verdadeiro. Neste ponto, paramos para respirar e ponderar. Já vimos o cenário, o diagnóstico e começamos a ver os contornos dos remédios. O que falta agora é entrar de forma mais prática no catartizo. Como montamos processos de reconciliação? Como restauramos aqueles que erraram sem permitir que o erro se perpetue? Como educamos uma geração para preferir a cruz a líderes? Na próxima etapa, aprofundaremos esses processos, examinaremos modelos concretos de intervenção pastoral e veremos exemplos históricos e bíblicos que iluminam o método de Paulo. Voltaremos também à questão da ceia do Senhor como exame de consciência comunitária e à prática de disciplina que cura em vez de punir. Mas antes de seguir, quero que guardemos uma imagem. A de um médico que recoloca um osso deslocado. Não é confortável, mas é necessário para que o corpo recupere sua função. É nessa linha que Paulo pensa o futuro de Corinto, e é por essa via que nossa própria comunidade pode ser restaurada. Retomando a imagem do osso que precisa ser recolocado. O processo é técnico, exige perícia, cuidado e consentimento do paciente. Na vida da igreja, as mãos que seguram o osso são a liderança formada, a comunidade disposta e a graça que sustenta. Mas quais são, concretamente, esses passos de catartizo aplicáveis a uma congregação hoje? Proponho aqui um roteiro pastoral e comunitário.
uma sequência de medidas que respeitam a verdade de Paulo. Arrependimento real, disciplina restaurativa, ensino contínuo, sem cair na violência moral ou na permissividade. Cada etapa é descrita com exemplos práticos e perguntas para trabalho em pequenos grupos. Adaptem conforme a realidade local, sempre com humildade. O primeiro passo é o encontro privado. Quando um pecado, um escândalo ou uma postura que alimenta fações emerge, a primeira iniciativa deve ser pessoal e confidencial. Um irmão vai ao irmão, seguindo o ensinamento paulinano que ecoa o próprio Jesus em Mateus 18. Esse encontro não é uma armadilha nem um tribunal relâmpago, é um convite à conversão. Como conduzi-lo? Comece com escuta genuína. O que aconteceu? Como a pessoa percebe sua participação? Qual o contexto? Evite julgamentos apressados. Perguntas úteis. Como você tem vivido seu ministério, relacionamento com a comunidade? Você percebe que suas decisões têm dividido pessoas? O que o levaria a reorientar sua atuação para que a cruz seja o centro? Se houver resistência, proponha acompanhamento. 1 ou 2 irmãos maduros que acompanhem, orem e orientem. Se o encontro privado não produz fruto, o segundo passo é a mediação. Aqui, a igreja designa um pequeno grupo de líderes e irmãos reconhecidos pela maturidade espiritual. Pessoas que possam ouvir sem parcialidade e conduzir para a reconciliação. Esta etapa exige regras claras, confidencialidade, prazo definido para revisitas, metas de mudança e um compromisso de apoio mútuo. A mediação deve registrar passos concretos, pedidos de desculpas específicos, ações de restituição quando necessário, formas de reparar danos. Um protocolo prático poderia incluir prazo de 30 a 90 dias para demonstração de mudança, com reuniões quinzenais para avaliação. Quando o problema é público e afeta a saúde do corpo, o terceiro passo envolve a congregação mais ampla, mas sempre com uma perspectiva restaurativa. A exposição pública do erro não pode ser espetáculo, deve ser um procedimento que busca curar. Isso significa oferecer caminhos de restauração públicos, confissão, oportunidades de serviço limitado sob supervisão, compromisso público de correção. A igreja, em vez de simplesmente excluir, pode definir condições claras para a participação plena novamente, como acompanhamento pastoral, cursos de formação e demonstração de arrependimento por meio de ações. Paulo conhece a necessidade de disciplina, mas também o objetivo da disciplina, que o pecador seja salvo em espírito e não apenas afastado. Paralelamente a esses passos processuais, há instrumentos formativos que sustentam a cura a longo prazo. Um primeiro instrumento é o ensino contínuo sobre a centralidade de Cristo. Isso passa por séries de estudos bíblicos, sermões focados na cruz, pregados também por diferentes vozes para reduzir a dependência de uma só figura. Incluam no currículo dominical e na escola sabatina leituras regulares de 1 Coríntios 1, 4, 11 e 12 e Filipenses 2. Façam perguntas direcionadas. Que lugar a cruz ocupa em nossa tomada de decisões? Quem recebe honra em nossa comunidade e por quê? A repetição do ensino, com aplicação prática, ajuda a reconfigurar afetos. Outro instrumento é a prática litúrgica intencional. Paulo identifica a ceia como indicador de saúde. Portanto, transformem a mesa em oportunidade pedagógica. Antes de celebrar, realizem momentos de confissão e partilha. Que haja períodos em que se convidem pessoas marginalizadas a presidir partes do culto. Que a mesa seja simples, sem show, sem elementos que induzam hierarquia. Uma sugestão concreta: criar um rito local de reconciliação antes da ceia, no qual a congregação seja incentivada a buscar perdão e a renovar compromissos com o amor mútuo. Esta não é uma oração formal que garante resultado, mas um exercício coletivo que expõe o coração à ação do Espírito.
A formação de liderança também precisa de renovação prática. Paulo valoriza o doulos, o servo fiel, e Filipe 2 modela a kenosis. Traduzir isso em políticas da Igreja pode incluir critérios claros de nomeação de líderes que privilegiam humildade e disposição ao serviço sobre popularidade. Estabelecer períodos de avaliação onde líderes apresentam não apenas resultados, número de atividades, alcance digital, mas também relatos de sofrimento, renúncia e serviço pouco vistoso. Criar práticas de mentorado em que líderes experientes caminhem com jovens pastores sem criar celebridades. Uma política anti-celebridade pode prever não usar imagens promocionais de líderes em campanhas evangelísticas, limitar a exibição nas redes a conteúdo que sirva à comunidade e não à mercantilização do ministério, e instituir espaços regulares para que a liderança preste contas em humildade. A formação de uma comissão de restauração é um instrumento prático que Paulo poderia aprovar. Essa comissão, pequena, equilibrada e treinada, atua como instância de mediação, investigação e reintegração. Seus membros precisam ter formação bíblica e treinamento em aconselhamento, além de supervisão contínua por uma equipe denominacional ou por pares de outras comunidades para evitar parcialidades. A comissão não substitui a autoridade pastoral, mas oferece um espaço técnico para aplicar catartizo, diagnosticando, prescrevendo caminhos, acompanhando e certificando que as restaurações sejam verificáveis. Como lidar com a cultura digital? As redes sociais amplificam a tendência coríntia de adorar pessoas. Elas transformam pregações em produtos e líderes em marcas. Uma prática prudente é estabelecer um código de ética digital para líderes, evitar conteúdo que fomente rivalidades, abrir canais de diálogo para críticas e reclamações substanciadas, limitar transmissões ao vivo de líderes quando houver risco de idolatria e priorizar formatos que promovam interação comunitária, não culto à personalidade. Incentivar que o conteúdo online seja produzido em equipe e que toda a produção tenha como objetivo apontar para Cristo, não para um indivíduo. Não podemos omitir a dimensão econômica. Em Corinto, desigualdades sociais se refletiam na mesa do Senhor. Hoje, a disparidade material pode agir como motor de divisão. Práticas concretas. Reservar parte da oferta para atender necessidades básicas dos mais vulneráveis na comunidade. Criar fundos de emergência administrados com transparência e institucionar mesas comunitárias onde todos partilham sem distinção. A ceia do Senhor deve ser ocasião em que se concretiza a partilha. A liderança deve checar. Nossas práticas financeiras promovem inclusão ou reforçam cliques? Uma palavra sobre disciplina. Paulo deixa claro que disciplina e reconciliação não são mutuamente exclusivas, mas complementares. Disciplina sem caminho de volta degenera em castigo. Reconciliação sem disciplina vira permissividade. Uma abordagem equilibrada segue princípios restaurativos. Exposição da verdade, medidas temporárias que protejam a comunidade, propostas claras de reparação e acompanhamento. Um caso prático poderia ser: no caso de um líder que abusou de poder, a igreja suspende funções públicas, instaura acompanhamento terapêutico e pastoral, dispõe de espaços para que as vítimas sejam ouvidas e decidam sobre os passos, e define um plano de reintegração que só se concretiza com evidências de mudança. A pedagogia de Paulo também ensina que a humildade não se aprende apenas por sermões. Ela se pratica em pequenos atos diários. Sugestões práticas para fomentar humildade. Instituir no mês uma semana de serviço comunitário em que líderes e membros façam tarefas anônimas. Criar um rosto do serviço no boletim onde se destaca serviço discreto.
trocar a ordem usual do culto de tempos em tempos para que a estrela não sempre suba ao púlpito. São sinais mínimos, mas constantes, que educam os afetos para a cruz. Ainda é necessário lidar com a tentação de transformar diferença em disputa teológica. Quanto às divergências de sensibilidade e prática, por exemplo, sobre expressões de culto, modelos ministeriais ou ênfases doutrinárias secundárias, Paulo nos oferece critério. Mantenham o centro. Discernam entre aquilo que toca o núcleo do Evangelho e aquilo que é adiafora, questão permitida. Para isso, um processo prático é criar fóruns de diálogo intergrupal, onde argumentos são apresentados à luz da Escritura e da tradição, com mediadores treinados que assegurem respeito. O objetivo não é eliminar diversidade, mas aprender a filia, amor fraternal, que permite conviver com a diferença sob a autoridade de Cristo. Voltando a 2 Coríntios, quando Paulo fala sobre as tribulações que suportou, ele não se vangloria. Ele mostra que a fidelidade pode custar isolamento e rejeição. Essa verdade pastoral é um lembrete. Restaurar a unidade muitas vezes implicará escolher caminhos impopulares. Em sociedades que valorizam consenso e sucesso, a fidelidade à humildade pode parecer fracasso. Ainda assim, a confiança de Paulo era que a autoridade verdadeira se via no serviço que sangra e não nos holofotes. Líderes precisam preparar suas comunidades para isso. Ensinar que a fé pode exigir perda e que a glória última é do Senhor, não do ministério. No plano da educação espiritual, proponho um ciclo formativo para igrejas que desejam praticar catartizo de modo sistemático. O ciclo teria 3 módulos. 1. Centralidade da cruz, leituras e reflexões sobre Muncor 1:4 e Filipenses 2:2, vida comunitária e dons. Estudo de Muncor 12:14, com exercícios práticos de serviço intergrupal. 3. Disciplina e restauração. Estudo de passagens sobre correção, acompanhamento e reconciliação, com treinamento em práticas restaurativas. Cada módulo incluiria leituras, discussões em pequenos grupos, roleplays de mediação e uma avaliação final com metas de mudança pessoal e comunitária. Para ajudar na aplicação imediata, apresento um conjunto de perguntas de autoavaliação para líderes e ministérios. Quando foi a última vez que buscamos feedback anônimo sobre a atuação pastoral? Nossas celebrações evidenciam inclusão ou exclusão? Os que lideram têm contatos que lhes põem em xeque, que revelam falhas e prevenem idolatria? Temos processos claros para tratar acusações? As finanças e as comunicações da igreja reforçam líderes ou Cristo? Essas perguntas, respondidas honestamente, já servem como termômetro e ponto de ação. A escola sabatina pode também incluir exercícios práticos para o grupo. Reescrever a liturgia da ceia de modo que a confissão e o perdão ocupem posição central. Organizar, em parceria com serviços sociais, uma refeição comunitária aberta. Formar um grupo de vigilância de humildade com representantes de diferentes faixas etárias que avaliem se as práticas da igreja promovem admiradores ou discípulos. Outra atividade frutífera é o relato de feridas e cura, onde, em espaços controlados, pessoas contam confissões e experiências de reconciliação como testemunho de catartizo funcionando. Não esqueçamos da importância da oração enquanto recurso formador. A restauração não é apenas técnica, é, sobretudo, obra do Espírito que transforma corações. Assim, combinem as práticas institucionais com ritmos de oração, semanas de oração pela unidade, vigílias por reconciliação e reuniões de oração com foco em líderes e nas feridas da comunidade. A oração aqui não substitui a ação, mas a sustenta e a orienta. As discussões e medidas práticas não eliminam o perigo de recaída.
Por isso, a vigilância pastoral precisa ser contínua. Estabeleçam indicadores sociais mínimos, aumento da participação conjunta nas reuniões, redução de grupos isolados que não participam de atividades coletivas, número de conflitos resolvidos por mediação e não por rotinas punitivas, presença crescente de marginalizados nas celebrações. Medir não é burocracia, é cuidado para que o corpo não volte a fissurar. Uma breve palavra exegética complementar. Catartizo aparece em contextos que vão além de reparar objetos, carrega a ideia de habilitar alguém a funcionar plenamente. Paulo emprega essa palavra com um horizonte escatológico implícito. A restauração presente antecipa a plena restauração na chegada do Senhor. Por isso, nossos esforços de cura têm um sabor de esperança. Enquanto remendamos redes, preparamos o corpo para a glória vindoura. Essa tensão entre já e ainda não deve nos mover tanto à pressa quanto à perseverança paciente. Também é útil recuperar o contraste entre cisma e koinonia. Quando a palavra grega para divisão descreve um rasgo, a palavra para comunhão descreve uma partilha de vida. Construir koinonia requer práticas tangíveis de covida, de abertura da casa, de partilha de recursos e de vulnerabilidade. Incentive a prática de casas de comunhão interconectadas à igreja central, onde pessoas de diferentes origens se misturam, comem juntas e oram. Essas práticas cidadãs desmontam cliques. Convido agora a um exercício prático para aplicação imediata. Reúnam sua liderança e responda a 3 perguntas em 48 horas. Primeiro, qual é a frase que melhor descreve o centro da vida de nossa igreja? Cristo ou um líder? Característica. Segundo, que ritual nossa congregação pratica que pode estar reforçando cliques? Terceiro, qual é a primeira ação concreta que podemos tomar nesta semana para desaprender a cultura de celebridade? Registrem respostas, compartilhem com a congregação e assumam um compromisso público de mudança. Chegamos ao ponto em que é necessário sintetizar e convocar. Paulo nos apresenta um diagnóstico duro e uma terapia que exige coragem. A unidade que ele busca é profunda, não um enfaixamento superficial que disfarce a divisão, mas uma reconstrução onde Cristo seja reconhecido como o único fundamento. Unidade não significa apagar diferenças, mas orientá-las para o serviço mútuo sob o senhorio de Jesus. Se hoje você sente o peso das divisões na sua comunidade, saiba que há caminho. Ele passa por arrependimento, por disciplina amorosa e por práticas que formam caráter. Partilha, serviço humilde, aprendizagem contínua e coragem para sofrer pelo Evangelho. Antes de concluir, ofereço uma lista prática de passos que uma igreja local pode implementar nas próximas 12 semanas. Semana 1 a 2, diagnóstico comunitário com questionário anônimo. Semana 3, 4, encontro de confissão e oração pública em formato de partilha. Semana 5, 6, formação da comissão de restauração e treinamento básico. Semana 7 e 8, lançamento de um ciclo de ensino sobre a cruz e liderança serva. Semana 9 e 10, revisão das práticas da ceia do Senhor com rito de reconciliação. Semana 11, 12, avaliação dos impactos e definição de metas para o próximo trimestre. Estas etapas são exemplos. Ajustem aos prazos e realidades locais. Para estudo contínuo, recomendo leituras guiadas. 1 Coríntios 1, 4, 11 e 12. Filipenses 2, 2 Coríntios 11, 23, 27 para reflexão sobre sofrimento apostólico e, complementarmente, textos de tradição patrística e contemporânea que tratam de disciplina e reconciliação. Estabeleçam um plano de leitura em grupo e convoquem relatos de aplicação prática no encontro subsequente. Ao encerrar, volto à pergunta inicial que deve nos acompanhar. Quando falamos de fé, quem nomeamos primeiro? Paulo nos força a responder: nomeia-se Cristo. Que esse seja o critério que orienta nossa vida comunitária. Que nossas práticas litúrgicas,
Nossos processos disciplinares e nossas políticas de liderança sirvam para apontar sempre ao crucificado. Lembrem-se, o objetivo não é produzir homogeneidade, mas gerar um corpo funcional que, na diversidade, manifeste a mesma vida. Senhor e Pai, reconhecemos nossa fragilidade diante do tecido rasgado de tantas comunidades. Pedimos humildade para confessar quando a nossa vida virou centro, sabedoria para praticar catartizo com paciência, coragem para sofrer e fidelidade para amar sem buscar honra. Restaura, por favor, os que estão feridos. Guia os que têm autoridade para que sirvam como doulos. E renove em nós o desejo de viver como corpo do crucificado. Dá-nos o espírito que transforma preferências em serviço, fama em ferida curada, divisão em coinonia. Que a nossa igreja reflita a humildade de Cristo e que a cruz seja sempre o nosso único padrão. Em nome de Jesus, confiamos e oramos. Amém. Se este estudo tocou teu coração e você conhece alguém vivendo uma divisão, compartilhe este material com essa pessoa e deixe nos comentários da classe uma breve reflexão. Qual passo você vai dar esta semana para promover reconciliação? Que o Senhor nos guie, nos remende e nos una, não por nossa força, mas pela graça do crucificado.